Quase que eu achei que é um... Pronto, né, gente? Já pode dizer amém? Pode sentar. Pode dizer amém? Vamos embora. Porque já está bom demais, não está? Não precisa nem mais de palavra, porque já sinto Deus aqui na minha vida, falando no coração, amém? Amém. E parece que os hinos assim já nos trouxeram, certeza, porque é o Espírito Santo de Deus, né, que faz, quando João prepara o culto com tanto amor, às vezes você chega e pensa que ele pegou ali e falou, deixa eu ver o que eu vou cantar hoje, né, João? Um minutinho. Nada, é a semana inteira em conexão com o Espírito Santo, pedindo a Deus orientação, e aí ele faz esse culto que a gente consegue fazer uma integralidade na presença de Deus, e é assim que Deus age. E eu queria pedir que você não perdesse esse domingo na sua vida. Como assim? Final de domingo, essa semana, amanhã começa uma semana, hoje é o primeiro dia da semana, mas efetivamente nas nossas lutas diárias. E eu queria que você deixasse Deus falar ao seu coração nessa noite. Eu queria que você fizesse uma oração rápida, se assim você sentir vontade, e falasse com Deus claramente, só assim, Senhor, fala comigo. Não adianta eu pedir, eu já orei durante a semana por você, eu já me preparei para falar, busquei conexão com Deus, mas se você fechar os seus ouvidos espirituais, Deus não vai falar. E eu sei que Deus tem uma mensagem para cada um de nós, como teve para a minha vida. Então não deixa de passar esse momento, porque eu sei que Deus, e talvez essa mensagem, essa palavra que Deus tem para você, vai transformar a sua semana. Então ore ao Senhor assim, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir. Mais do que ouvir, eu preciso obedecer. E eu preciso entender o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer que eu mude a partir dessa noite na minha vida. Bom, eu na minha leitura dessa semana, no nosso roteiro, nós estamos terminando a leitura da Bíblia, né? Falta pouquinho tempo, 1 mês e meio, para a gente terminar a leitura da Bíblia anual. Então, quem está acompanhando, sabe que hoje a gente iniciou o livro de Romanos, amém? Então, até semana passada, a gente estava no livro de Atos, lendo. E na semana, acho que até não foi nem a passada, foi a anterior, eu estava lendo o livro de Atos. E um versículo parece assim que, sabe, quando brilha para você? E eu achei que esse versículo falou tanto ao meu coração, porque eu falei assim, tem um sermão para falar sobre esse versículo. E as crianças, né, olha, as crianças aí estão indo para o cultinho, gente, com a tia Renata ali. E eu queria que você lesse comigo esse versículo, apenas um versículo. Eu chamei essa palavra de causa e consequência, mas eu queria que você lesse esse versículo. Atos 9, 31. Você me ajuda a ler comigo? Depois disso, a perseguição foi amenizada e a igreja caminhou em paz por um tempo. Por todo o país, Judeia, Samaria, Galileia, foi constatado o seu crescimento. Tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. Repete comigo, temor. O Espírito Santo estava com eles e os fortalecia. Eles cresciam maravilhosamente. Vamos falar só a última frase? Eles cresciam maravilhosamente. Atos 9, 31. Qual é a contextualização desse texto? Se você for lá no livro de Atos, se você conhece um pouquinho do livro de Atos, na verdade o livro de Atos traz a história da igreja, né, o nascimento da igreja depois da nova aliança. A gente tem a morte de Jesus, aí Atos já começa com essa transição dessa ressurreição de Jesus, e ali começa a narrar o caminho dos apóstolos para formar a igreja. Vem a descida do Espírito Santo, que Jesus já preveu antes da sua morte, que viria o Espírito Santo para fortificar, e aí vem a igreja se formando. Mas se a gente olhar historicamente esse tempo, também ali naquele momento, mais de 2000 anos atrás, a gente encontra um momento de perseguição. Da mesma forma que a gente tem uma igreja nascendo, um
cultos, momentos narrados, milagres, reuniões de louvor, adoração, crentes unidos. A gente vai encontrar narrativas de perseguição, apóstolos sendo mortos, torturados, açoitados. Se a gente for exatamente no capítulo 9, no início do capítulo 9, nós vamos encontrar a história de Paulo, quando Paulo surge efetivamente, que é a conversão de Paulo. Então a gente está narrando aqui a conversão de Paulo, da conversão de Paulo, o início do ministério de Paulo, e também o momento onde Pedro começa a fazer as suas viagens para doutrinar o povo, para evangelizar, né, para falar sobre Jesus. E, enfim, esse é o momento que a gente está encontrando esse versículo. A gente vai, se a gente olhar agora e comparar com a gente um pouquinho, aqueles homens, aqueles discípulos, e agora quem nos escreve é Lucas, né, que escreve o livro de Atos, e ele, assim, o que ele vem trazer para nós? Ele mostra um contexto de medo, de desânimo, de inquietação, de indignação, de decepção, de indagação. Jesus morreu, ressuscitou, e agora? Olha a indagação agora aqui. Então a gente vive mais ou menos esse momento. Então quando Lucas escreve esse versículo e mostra para nós, ele quer nos mostrar alguma coisa. E quando eu penso nessas características, eu começo a perceber, e quando eu leio esse texto, e eu li esse texto, parece que acendia para mim uma luz, dizendo assim, esse texto é para nós hoje também. Quem de nós não está vivendo esse momento de indagação? Não precisa ser só no Brasil, não. O mundo inteiro tem guerras acontecendo, guerras sérias, que às vezes a gente não tem noção da importância dessa guerra que está acontecendo na Ucrânia, a Rússia. A gente encontra países onde a perseguição é acirrada, países da América Latina com lutas também, pobreza, países que outrora eram ricos, agora estão pobres, e por aí vai. Se você fizer um estudo de história aqui, está acontecendo coisa até no clima. Quando é que em novembro estava frio, a gente passou frio aqui em outubro, aquela coisa, até o clima parece que está todo bagunçado. Nem vou falar do Brasil. A gente nem sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então eu tenho certeza que nesses últimos tempos, você, talvez na sua vida, talvez na sua família, talvez na sua casa, talvez no seu trabalho, esteja vivendo exatamente esse momento que aquele povo há 2000 anos estava vivendo. Indagação, indignação, decepção, lutas, dores. Se você nunca viveu isso ou não está vivendo, parabéns. Porque eu tenho certeza que muitos dias, pelo menos, você pensa assim. Então, quando eu vi esse texto, eu falei, Senhor, e agora? Aí parece que eu li o texto e dei uma freada, assim. Naquelas minhas indagações, decepções, indignação, deu um freio, assim, sabe? Quando a gente mete o pé no freio, assim, bem pesado, deu aquela freada, e eu senti o Espírito Santo de Deus dizer para mim assim, vai dar certo. Tem nenhum amém, gente? Amém! Você crê nisso? A palavra de Deus está nos dizendo que vai dar certo. É como se Lucas, naquele momento, vivesse toda uma estabilidade política, econômica, financeira, social. Ele estava lá muitas vezes na prisão com Paulo, acompanhando Paulo e os outros apóstolos, mas eles trouxeram para nós uma mensagem de que ia dar certo. E eles sabiam muito menos do que nós sabemos. Hoje nós temos a palavra de Deus completa. Eu já li esse livro e no final diz que a vitória é nossa em nome de Jesus, amém? O final da história já foi decretado. A vitória é certa. Só que às vezes a gente prefere acreditar na circunstância. A gente prefere acreditar naquilo que está escrito, naquilo que foi falado, naquilo que tem um vizinho, naquilo que a gente está vendo dentro da nossa casa, naquelas palavras que a gente está ouvindo contra nós, contra a nossa vida, naquilo que o nosso chefe acha de nós, naquilo que o juiz está falando do seu processo.
Mas eu preciso acreditar no que a palavra de Deus já estabeleceu. Vai dar certo. O Brasil vai dar certo. E o crente tem que dizer amém, porque amém quer dizer assim seja. Está dizendo que você acredita nisso. E é o que você prefere acreditar. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que vai dar certo. Que o meu casamento vai dar certo. Que a minha vida financeira vai dar certo. Que o meu filho vai dar certo. E é isso que nós precisamos declarar repetidamente, até que a nossa fé seja fortificada. Só que eu poderia botar assim, não vai dar certo, eu podia botar assim um parênteses, eu botei até na minha anotação assim, pode dar certo. Não quero dar dúvida para vocês não, vai dar certo. Mas eu coloquei um parênteses, não é porque eu não acredito não. Porque o reino de Deus, ele tem uma característica muito interessante. As palavras de Deus são condicionantes, porque senão nós seríamos robôs, onde Deus faria, fala ali, faz isso, come isso, sai disso, mora nisso. Mas Deus não nos criou assim. Ele nos deu o livre arbítrio. Então Ele dá a solução e fala para você assim, olha, eu te dei o caminho, eu já escrevi a Bíblia, eu já mudei a história, eu já mostrei que eu posso fazer, eu já te mostrei que eu sou dono do universo, fica a seu critério. Então, fica a seu critério usar o verbo que você quiser. Vai dar certo? Pode dar certo? Você que escolhe. Eu escolhi declarar, vai dar certo. E eu acordo de manhã, lendo a palavra de Deus, para que eu não esqueça durante o dia que vai dar certo. Porque senão eu esqueço. Porque eu sou bombardeada por informações, palavras negativas, pessoas que me chateiam, que aborrecimento e não sei o que, imagino que você também. Então eu já me blindo com o vai dar certo. Por isso eu comecei a palavra com o nome assim, causa e consequência. Porque como Deus nos deu o livre-arbítrio, eu vou mostrar um pouquinho para você nesse texto, que aqui eu tenho causa e tenho consequência. Então eu tenho o início do nosso texto, né? Fala de que a perseguição estava amenizada, falou que a igreja caminhou em paz, falou que tudo era, que tinha crescimento, mas ela fala, por que aconteceu isso? Então qual a causa de eu ser fortalecido, qual a causa de eu ter crescimento, qual a causa de eu estar em paz, qual a causa de estar dando tudo certo. Vamos ver qual é a causa? Então isso que eu queria destacar um pouquinho com vocês aqui hoje. Dentro do nosso texto, né? É como se fosse uma receita de bolo. A gente pega lá os ingredientes, aprende a fazer a receita, pode ser até que na primeira vez que a gente faça, não vai dar errado, porque se você seguir exatamente, mas não fique tão gostoso, mas à medida que você vai aperfeiçoando nessa receita, não tem como dar errado, né? E a primeira causa para eu viver essa consequência da paz, do crescimento, do fortalecimento, que Lucas está falando para mim, é o temor a Deus. Veja que no texto ele fala, tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. Temor a Deus. Parece que essa palavra ela está um pouquinho assim ultrapassada. As igrejas não falam mais de temor. O mundo, muito menos. Porque o mundo sempre vai veicular para você dizer, o importante é o amor. Deus entende tudo. Ah, gente, o importante é ser feliz. Deus te fez para ser feliz. Você não está sentindo vontade? Não faça. Mas se você for na palavra de Deus, a palavra de Deus vai ser recheada de versículos que te instruem que se você tiver temor a Deus, tudo vai bem na sua vida. Eu separei só alguns aqui, nem botei no painel aqui, mas rapidinho assim, ó. Deuteronômio 5:29.
Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Se eu tiver disposição para temer a Deus, obedecer a Deus, tudo vai bem. Então, se você quer uma receita, anota aí, Deuteronômio 5:29. Receita para tudo dar certo. Eclesiastes 5:7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Outro, Eclesiastes 12:13. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Essencial, temer a Deus, obedecer os seus mandamentos. Então, Lucas está nos alertando aqui, olha, estava indo tudo bem, a igreja estava vivendo um momento de paz, um momento de crescimento, um momento de fortalecimento, porque tudo era feito com temor a Deus. E às vezes as pessoas confundem temor com ter medo. Ah, então eu tenho que ter medo de Deus. Ah, eu vou correndo, eu vou entregar o dízimo, senão o devorador vai destruir minha vida. Ah, não posso faltar ao culto, senão esse Deus vai jogar um raio ali na minha cabeça se eu não vier ao culto domingo. Ah, mas eu não sei o quê. Não é isso. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus. O respeito é a base de qualquer relacionamento, é verdade? Você já viu como é feio? E muitas vezes você está no shopping, tem algum lugar, porque aqui não acontece isso. Você vê uma criancinha gritando com o pai, com a mãe, quem já viu? Isso é horrível, né? A criança está aqui gritando, eu quero isso, eu quero isso. Existe um relacionamento ali? Ou quando eu olho uma criança fazer isso, eu falo, quando essa criança for adolescente, jovem, acabou. Essa criança nunca vai ter um relacionamento normal, digno e de aprendizado com o pai e com a mãe. Eu preciso ter respeito. Que dirá a Deus? Eu gostei dessa frase que diz assim: temer ao Senhor é admirá-lo de forma amorosa, reverente e submissa. Olha que coisa linda essa frase, gente. Temer ao Senhor é admirá-lo de modo amoroso, reverente e submisso. E aí, com base nessa frase, eu peguei esses 3 itens que ele colocou aqui. Eu preciso admirar o Senhor com amor, com reverência e com submissão. E aí eu fui lá e botei assim, amor, amar. Então eu aprendi que para ter temor a Deus, eu preciso amá-lo. E aí, puxei logo um versículo bíblico que diz, ame ao Senhor, me ajuda, vamos ler? Ame ao Senhor, o seu Deus. Se eu pedir para você levantar a mão, você vai levantar rapidinho. Nem vou pedir, gente, não vou descansar. Quem ama a Deus acima de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, a gente vai levantar correndo a mão assim, vai levantar feliz da vida. Mas aí eu não vou perguntar isso para você, eu vou perguntar outra coisa para você. Tá claro? Eu acho que ninguém vai questionar aqui comigo que temer a Deus, em primeiro lugar, é amá-lo, e amar a Deus, eu preciso amá-lo dessa forma. Mas vamos ver se você ama a Deus dessa forma? Ninguém vai me responder, gente. Você vai responder para você mesmo. Você que está em casa vai responder para você mesmo. Vou fazer uma perguntinha aqui. Vocês estão cansadas de eu fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Quanto tempo você passa com Deus? Antes que alguém responda, eu passo o dia inteiro, porque eu louvo. Eu gosto de botar louvor lá em casa. Eu vou à igreja domingo. Deus é tão bom, Deus é tão importante para mim. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando quanto tempo você e Deus têm um relacionamento. Você e Deus. Não tem nada no meio, nem a louça que você está lavando, nem o carro que você está dirigindo, nem nada. Nem o pastor que está pregando. Não estou falando de terceirizar a sua vida espiritual. Quanto tempo essa semana você parou tudo o que você estava fazendo? Seja de madrugada, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, não importa. É o tempo que você
Tem, o tempo que você acha que é mais tranquilo. Às vezes a gente tem filho pequeno, tem que botar a criança para dormir. Às vezes tem muita confusão em casa, tem que ser de madrugada. Não importa. Quanto tempo essa semana você tirou para Deus? Talvez você tenha várias aí vertentes, né? Um vai dizer, mas eu não tenho tempo, você não tem noção que eu trabalho. Ah, você não tem tempo porque eu tenho filho. Ah, eu não tenho tempo porque eu tenho que maratonar uma série. Não, essa você não vai dizer. Você vai disfarçar, mas não vai dizer. Você até vai pensar. Eu poderia até perguntar isso. Quanto tempo você ficou no celular? Hoje? Hoje, quando você sentou de tarde? De manhã? Quanto tempo você ficou no celular? Nada demais, vê lá um videozinho do Instagram, a notícia, o videozinho da tia do grupo, da família que botou, os 1000 bom dias que tua família colocou, né, de manhã, bom dia, bom dia, bom dia, você nem respondeu todos ainda, nenhum problema, mas eu volto, amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, e eu não estou passando tempo com Deus? Deus, minha Bíblia, sentar, ler a Bíblia, orar, meditar, adorar, louvar, glorificar, reconhecer meus erros, chorar diante do Senhor, reclamar diante do Senhor, porque é um ótimo lugar, o melhor lugar que tem para você reclamar, sabe, fazer queixa com o Senhor e ter intimidade com Deus. É fácil eu dizer que eu amo a Deus, o difícil é ter essa vida com Deus, dar tempo ao Senhor. Eu posso fazer outra pergunta: quanto conhecimento você tem adquirido sobre Deus? Você está na escola bíblica dominical? Você está vindo aqui nas nossas classes às 9 horas da manhã, domingo, para aprender mais sobre a palavra de Deus? Você lê a Bíblia, você ouve sermões durante a semana, você pega bons livros evangélicos, livros de doutrina, livros de teologia, livros explicando os livros da Bíblia, que às vezes abrem a sua mente. Você adquire conhecimento? A palavra de Deus diz, o povo perece por falta de conhecimento. Palavra de Deus vai trazer conhecimento, vai abrir a minha mente. Como é que eu amo a Deus e não conheço Deus? Como é que eu amo a Deus e não sei o que Deus gosta que eu faça? Imagina no meu relacionamento com meu marido, eu posso dizer, eu te amo, Davi, eu te amo, Davi. Aí ele chega em casa para almoçar e eu digo, mas eu te amo, amor. Não vai comer nada não, mas eu te amo. Aí a casa está uma bagunça. Aí ele me chama, aí eu te amo, Davi. Mas vai sozinho. Aí ele, vou dar um presente para ele de aniversário. Eu nem sei o que ele gosta, porque eu nem notei o que ele gosta. Eu nem sei o que ele está querendo. Não tenho relacionamento. Isso não é amor. Isso não é amor. Sabe o que é? É medo. É dependência. É desespero. Mas não é amor. E o que Deus espera de nós é um relacionamento de amor. Quer responder finalmente essa pergunta, se você ama a Deus? Você dá testemunho desse Deus? Hoje a Déia falou isso muito aqui para nós, sobre chegar no ambiente de trabalho e ser um servo de Deus. Não ser conhecida como advogada, não ser conhecida como médico, não ser conhecido como o cara legal, não conhecido como o cara que ajuda, o cara que ajuda os pobres. Não, ser conhecido como servo do Deus vivo. Eu só amo a Deus se eu mato o meu eu, e eu espero que alguém veja Deus em mim, mesmo que eu tenha que me humilhar, mesmo que eu tenha que abaixar minha cabeça, mesmo que eu tenha que fazer coisas, que Deus brilhe em mim. Não é a minha vontade, não é o fato de eu estar certa ou errada, o fato é que todo mundo olhe para mim e diga assim, eu vou ouvir o que a Evelice está falando, porque eu nunca vi, ou quando vi ela errar de alguma forma, ela reconheceu o erro, eu vi a atitude dela, que testifica o amor de Deus. Toda vez que, às vezes acontece alguma coisa, essa semana eu estava aguardando um remédio, eu fui buscar um remédio para minha mãe, e a menina me atendeu muito mal, e uma já tinha me dito para não enfrentar a fila, porque era só para pegar o remédio, e aí eu fiquei esperando, e eu falei, mas não vai atender? E me deu vontade de falar, assim, eu falei um pouquinho áspero, falei, mas a menina me mandou ficar aqui, falei assim, não briguei, não fiz nada, falei assim,
Eu estava zangada, eu tinha saído de noite procurando remédio, aquela coisa toda. E aí, na mesma hora, sabe o que veio na minha cabeça? Você vai pregar domingo. Você já imaginou se essa menina estiver sentada aqui no púlpito? Porque me deu vontade de falar, cadê a gerente aqui? Isso aqui está uma bagunça e falar um monte de bobagem. Mas na mesma hora eu falei assim, você vai pregar sábado, quinta, sábado e domingo. Eu tenho uma agenda de pregação. Falei, você já imaginou? Se essa criatura estiver sentada aqui, ela vai olhar para mim e eu estou falando de amar a Deus, estou falando bonito, gente, Deus é bom. Ela vai, mas essa menina que estava brigando lá na farmácia, porque eu não atendi ela, não importa que ela atendeu bem ou mal, não importa que eu tinha razão. Na mesma hora, eu fiquei quietinha, ela veio, aí eu falei, minha filha, muito obrigada, olha, tal, olha, tratei, conversei, não é o que o meu eu queria fazer. Não era, essa minha carne ali tinha que ser morta, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Então o nosso testemunho tem que ser tratado, é lógico que isso é um processo. Eu não estou dizendo aqui que, gente, eu nunca sou, não, eu estou dizendo que eu estou lutando a cada dia para testemunhar o amor que eu tenho a Deus. E esse amor tem que ser maior do que o amor que eu tenho a mim mesmo. Temer a Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas além disso, é reverenciar a Deus. Salmo 119, 120 diz assim, arrepia-me a carne com temor a ti, e temo os teus juízos. A gente confunde o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus com a falta de juízo. Ele vai entender. Ele sabe que eu sou fraca, ele sabe que eu tenho problemas, não merecia isso. E o salmista está dizendo assim, eu fico arrepiado com temor a Deus, em pensar em não reverenciar quem é esse Deus na minha vida. Olha a responsabilidade, olha a profundidade para viver em paz, para ter uma vida abençoada, para ser coberto pela graça de Deus, para tê-lo como seu Senhor e Salvador verdadeiramente. Reverenciar a Deus. Você já imaginou se a gente está aqui bonitinho e chega aqui, agora é o rei da Inglaterra, né? Não é mais a rainha da Inglaterra, é o rei da Inglaterra. Toca ali na porta, já pensou? Você vai abrir a porta ali, já pensou? Que chique. Pode chegar. A gente vai botar ele aqui no primeiro banco, né? O rei da Inglaterra. A gente precisa respeitar a pessoa. Imagina que o pastor Edmar está aqui, aí vai sentar, vai recebê-lo, e aí a gente vai, vamos embora, e vai falar mal da Inglaterra na frente dele, vai? Vamos falar mal da Inglaterra aqui, isso aqui é uma... A gente vai respeitar. A gente tem que respeitar a autoridade, a Bíblia chama isso, a Bíblia fala isso. Não importa o que ele faça, quem ele seja, a gente tem que respeitar. Você já imaginou que Deus está aqui nesse lugar? Você já imaginou que a presença dele aqui pode não ser visível, mas é palpável? Porque quando a gente está adorando a Deus, a gente sente o Espírito Santo dele. E a gente ainda insiste em estar aqui, no lugar de adoração. Eu não estou nem falando lá na sua casa, que ele também está lá. Eu não estou falando nem lá no seu trabalho, que ele também está lá. Mas aqui, agora. E a gente insiste em abrir o celular. A gente insiste em bater papo no culto. Em levantar para beber água 10 vezes, só para ir passear. Só para andar um pouquinho. Porque você nem está com vontade de beber água. Porque se tivesse aqui um negócio bem, né, uma pessoa importante, um cantor que você gosta aqui, você nem ia lembrar de beber água. Só que quem está aqui é Deus. E Ele precisa ser reverenciado. Você já imaginou que quando você chega lá no seu trabalho e está atrasado no seu trabalho, ou fala uma mentira, uma desculpa porque se atrasou, ou faz o seu trabalho mal feito, quem está levando esse nome é o Rei do Universo. Você não é filho dele? Você não é servo dele? Eu levo o nome do meu pai. Meu pai é um homem muito íntegro, muito sério. E agora passou Covid, quando ele fica doente, às vezes eu vou lá e pego as contas para pagar, para ir para ele, para resolver. E ele assim, chegou uma conta e ele quer pagar no dia que chegou, não é um dia que vence não, porque ele entende que se chegou para ele hoje, não quero saber.
E graças a Deus, a família, a gente conseguiu pegar essa integridade dele. Mas eu fico imaginando que o meu gerente do banco, nosso gerente, é o mesmo dele. Imagina se a minha vida fosse toda bagunçada. O que o gerente falar assim? A filha de Israel está devendo. Graças a Deus não é o caso. Mas digamos, imagina que quando eu chego no meu trabalho, quando eu chego na minha vizinhança, as pessoas não vão falar Evelise, Oliver, João Marcos, não vão dizer aquele crente que está lá. E aquele que liderou lá, aquele que fez o solo aqui no cantal, canta bem, mas, lá na padaria, está devendo. Aí o seu chefe vai dizer, fala muito bonito, bota a Bíblia aberta na cima da sala, mas o celular está lotado de piadinha indecente. Reverência. Deus não habita em lugares imundos. Ele é santo. E Ele nos convida, nos chama, nos intima à santidade. Ele fala, eu sou santo, sede, pois, santos. E ser santo é ser radical. Ser santo é ser radical. Não tem meia conversa. Não tem mais ou menos. Reverência é adoração, é louvor. E muitas vezes o louvor não é só a música que nós cantamos. Louvar ao Senhor, a gente louva com as nossas atitudes, com a nossa voz no trabalho, com a nosso trânsito. Quando alguém dá aquela fechada e você realmente tem vontade de brigar com a pessoa do lado. E quem não tem? E a gente pensa assim, quem está sentado do meu lado aqui? O Espírito Santo de Deus habita em mim. E já imaginou, se eu falo uma coisa aqui para esse homem, e um dia eu o encontro lá na escola dominical, ele vai dizer, aquele que está querendo dar aula de escola dominical, aquele que está dizendo que é crente, aquele que está me convidando para ir à igreja, estou fora. Reverencie o nome de Deus. Também temos a submissão, né? Nos submeter. Temer a Deus é amá-lo. Reverenciá-lo, colocá-lo realmente no lugar de adoração, no altar de adoração na nossa vida, não é só na igreja, na minha casa, na minha família, e obedecê-lo. Obedecê-lo, né? Reverencial, já falei, é obedecê-lo, a obediência. A obediência. E o que é obediência? Vamos ler da submeter. O versículo diz assim, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Eu já li, né? Estou lendo de novo. Assim tudo iria bem com eles e os seus descendentes para sempre. Gente, é uma fórmula. É uma fórmula que não tem como dar errado. É uma receita de bolo que não tem como dar errado. A palavra de Deus é assim. A mais B é igual a C. E é a única verdade absoluta. Não tem mais ou menos. Se eu buscar primeiro o reino dos céus, todas as coisas me serão acrescentadas. Se o meu povo que me chama pelo meu nome orar, se arrepender, buscar minha face, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, curarei. É certo. Ou você crê na palavra, ou você não crê na palavra. Então você não devia estar aqui. Porque aqui é para crer na palavra. Ou se você ainda não crê, você precisa crer na palavra. Porque você precisa viver sobre as promessas de Deus. E eu preciso me submeter à palavra. E muitas vezes eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu falo a palavra, eu canto a palavra, eu prego a palavra, mas eu não vivo a palavra. A gente é fácil dizer assim, tudo é possível que crê, mas aí a gente fala assim, tem jeito para o Brasil não, gente. Brasil, tem jeito não. Sabe o que eu estou dizendo? Deus é mentiroso. Te agrediu? Isso. Estranho? Mas é o que você está dizendo. Porque se você diz na palavra, Jesus dizendo que tudo é possível que crê, não precisa fazer mestrado, doutorado, PhD, para saber que tudo é tudo. É tudo. Tudo é possível. Então a água se transforma em vinho, o mar abre, o muro cai.
quem dirá pessoas, lugares, tudo é possível que crê. Mas Ele dá a receita para isso. Se tivesse no coração a disposição para temer-me, para obedecer os meus mandamentos. Tem que ser radical. Tem que ser radical. E o mundo está querendo tirar a nossa identidade de cristão, e ele vai fazendo você dar um passinho para lá, um passinho para lá, um passinho para lá, e quando você percebe, você caiu. Porque você, só isso não tem problema. Fazer isso não tem problema. Isso aqui é bobagem. Isso aqui você vai se afastando. E vida cristã não tem estagnação. Ou você vai para frente, ou você vai para trás. Não existe eu dizer assim, eu estou nesse nível aqui, não me mexo nesse nível. Ou você está andando para trás, ou você está andando para frente. Obedeça. O que é que Deus tem incomodado o teu coração? Tem te convidado a fazer? Chega de madrugada, você acorda com aquela coisa, aquilo que você está fazendo e você sabe que ali não é a vontade de Deus. É o passo que você precisa dar, que você está desobedecendo. E talvez por isso você esteja afastado das bênçãos que Deus prometeu sobre a sua vida. Qual é? Já pensou nisso? Deus está te chamando para alguma coisa, Deus está te convidando para se integrar na obra dEle, Deus está te chamando para a sua presença, para conhecê-lo mais, Deus está te pedindo, te mostrando que essa amizade que você anda junto, está te levando para lugares que não são bons, Deus está te falando para você limpar o seu celular, Deus está te falando para você usar o seu tempo para abençoar vidas, e você está fingindo que não está ouvindo, mas eu sei que você está ouvindo. E eu sei que Deus hoje está te convidando a fazer uma renovação de votos hoje, a reconstruir a sua vida hoje, a reafirmar o caminho que você decidiu e que você precisa para cumprir a voz de Deus. Para finalizar, o Espírito Santo. Lembra que o texto inicial diz assim: eles tinham um profundo sentimento de temor a Deus. A gente já entendeu o que é temer a Deus. Amar, reverenciar e se submeter. Isso é amar a Deus. Porque não existe amar a Deus se eu não obedeço a Deus. Não existe amar a Deus se eu não respeito a Deus. Não existe temor a Deus. Mas depois ele fala assim: o Espírito Santo estava com eles e os fortalecia. O que você precisa entender é que para tomar todos esses passos de amar ao Senhor, reverenciar ao Senhor e submeter-se ao Senhor, sozinho você não vai conseguir. Impossível. Quantas vezes a gente toma decisões, não vou mais fazer isso, eu não vou cair mais nessa fraqueza, eu vou ser melhor nisso. Daqui a pouco a gente está repetindo os mesmos passos. Será que sou só eu? Porque eu sou assim. Tomo 1000 decisões. Chega final de ano, então, a gente faz aquela listinha. E de repente a gente vem repetindo muitas coisas. Mas, graças a Deus, que Ele trouxe para nós o Espírito Santo de Deus. E quando eu recebo a Jesus como meu Salvador, como Senhor da minha vida, Ele traz entre nós o Espírito Santo de Deus, que é nosso Consolador, que é nosso advogado, que é nosso encorajador. Eu amo isso. É nosso encorajador. E a palavra de Deus diz em Atos 1:8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis de testemunhas. Então, quando eu recebo a virtude do Espírito Santo sobre a minha vida, então eu vou ser testemunha. Enchermos-nos do Espírito. E a palavra de Deus diz que esse enchimento do Espírito, quando a gente vai lá para o original, é um modo contínuo. É uma forma do verbo que não tem em português, então não fica muito claro. Mas é como se a necessidade é viver cheio do Espírito Santo de Deus. E aí não tem outra fórmula, né, gente? Bíblia mais oração é igual a santificação. Bíblia mais oração é igual a santificação. Bíblia mais oração é igual a santificação. Eu queria que hoje
que você sentisse o Espírito Santo de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Você está precisando de fortalecimento? Você está precisando de crescimento? Você está precisando de paz? Fecha os seus olhos agora. Se coloca diante da presença do Senhor. Ele hoje nos mostrou através de um versículo, anota esse versículo, Atos 9:31, para você ler em casa, e Deus falar mais ainda ao seu coração. Você está precisando de fortalecimento, de crescimento. Você precisa ser reconstruído, precisa renovar a sua vida, a sua força. Está precisando de uma resposta daquele ponto de interrogação que está pairando. Quando você dorme, você só vê um ponto de interrogação. Você só vê tristeza, decepção. Hoje a palavra está dizendo, o Espírito Santo de Deus hoje quer encher a sua vida. E quer te ajudar a ser fortalecido, te ajudar a crescer, te ajudar a ter uma experiência diferente na presença de Deus. Eu queria que você orasse ao Senhor agora, orasse ao Senhor, se desliga da circunstância. Para de se preocupar com o que está lá fora. Para de se preocupar com o que o mundo está mostrando. Se coloca na presença do Senhor agora. Fala com Deus agora. Se coloca no pessoal com Deus. Senhor, eu quero viver essa causa. Eu quero viver a paz. Eu quero ser fortalecido. Eu quero crescer. Eu quero viver algo novo. Me ajuda a te amar acima de todas as coisas. Pede a Deus que te mostre aquilo que está te afastando da presença dEle. Aquilo que você precisa deixar. Aquilo que você precisa submeter à vontade de Deus. Pede ao Senhor para ser radical nas suas decisões, no seu testemunho, no seu tempo. Não deixa para amanhã, não deixa para amanhã, não deixa para amanhã. O Espírito Santo de Deus está te convidando a viver algo novo, mas você precisa abrir o seu coração para Ele agora, precisa reconhecer aquilo que está impedindo de você viver algo diferente. Existem delícias para serem vividas. A palavra de Deus diz que se a gente quiser e obedecer, nós podemos viver o melhor dessa terra. Tem um oásis, tem uma fonte de águas vivas, mas você precisa decidir. Você precisa decidir reconstruir e mudar e ser transformado pelo poder de Deus. Enquanto o louvor vai adorando ao Senhor, você vai orando agora sentadinho, vai orando ao Senhor. Não tenha pressa de falar com Deus agora. Agora é você e Deus, você e Deus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida,